Olá, sou Cicida Bassi, terapeuta de emagrecimento consciente. Nós vamos falar hoje sobre sabotadores do emagrecimento. O que é um sabotador? O sabotador é aquele pensamento que fica o dia todo na nossa cabeça, mas inconsciente. A gente não sabe, mas a gente sabe que tem alguma coisa que não deixa a gente fazer, não deixa a gente alcançar aquele objetivo que nós queremos, que no caso é o emagrecimento. Então, nós vamos falar hoje, olha, tem 23 sabotadores de emagrecimento ao todo, mas esses que são os estudados, pode até ter mais. Mas nós vamos falar apenas de um hoje, porque não dá tempo de falar de todos. Nós vamos falar de um sabotador. E como chama esse sabotador? Chama-se apego à autoimagem. O que é apego à autoimagem? A pessoa, ela se apaixona pela imagem dela. Ela ama aquela imagem dela de obeso. Por quê? Porque ela ficou tanto tempo obesa que ela gosta daquela imagem, ela acha que aquela imagem é o correto para ela. E só que muitas vezes a pessoa tem que emagrecer por causa da saúde, por causa de exames, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem que uma cliente que chegou aqui para nós. Então a cliente chegou aqui, ela tinha que emagrecer 15 quilos, chegou com uma solicitação de emagrecer 15 quilos, porque os exames estavam alterados, porque a saúde dela estava em perigo. Então, eu comecei a fazer a reeducação cerebral, a reeducação alimentar, né, com a nutricionista, e começamos então a ensiná-la novos hábitos mais saudáveis, e ela foi então se reprogramando e começou a emagrecer. Só que em um retorno que ela veio, ela subiu na balança, que a balança é em frente ao espelho, ela subiu na balança, se olhou no espelho, ela tinha emagrecido 6 quilos já, mas ela falou, chega, não quero emagrecer mais, tá ótimo, tá bom. Mas deu a impressão que ela estava assim, se imaginando, né, emagrecendo, que a imagem dela ia mudar. Só que eu falei para ela, olha, você está aqui não é por causa da sua imagem, é por causa da sua saúde. Mas eu identifiquei em você um sabotador. Expliquei para ela então, eu identifiquei nela o sabotador da autoimagem. Ela tinha apego àquela imagem dela. Então comecei a conversar com ela e ela me contou que ela sempre foi obesa, quer dizer, sempre não, até os 18 anos ela tinha sido magra e depois ela começou a engordar, ela já se casou obesa, teve seus filhos obesa, ela nunca teve cobrança, nunca ninguém cobrou para ela ser magra, ela não teve esse problema de cobrança, então ela se gostava, ela se amava e ela não queria mudar a sua imagem. Mas só que agora não era por causa da imagem, era por causa dos seus exames alterados. Então ela ia ter que emagrecer. Então o que eu fiz? Eu pedi a ela que quando ela tinha seus 18 anos, ela me disse que pesava 60 quilos. Pedi para ela fazer várias fotos, né, de quando ela tinha 60 quilos e escreveu em todas elas. E essa sou eu. Essa sou eu. Escreveu em todas. E daí pedi para ela que colocasse uma no espelho do banheiro, no espelho do guarda-roupa, aonde ela fazia café da manhã, depois colocava uma foto daquela no carro, colocou até no seu livro ponto, dentro do livro ponto, que ela era professora. E daí, o que aconteceu? Ela foi, então, todos os dias olhando aquela imagem de magra, olhando aquela imagem de magra, e a gente também fazendo ressignificando a imagem dela aqui com treinamentos, e fomos então mudando as conexões neurais, né, daquela visão de obesa para uma visão de mais magra. Então, ela foi então conseguindo a começar a se enxergar magra, com todo aquele treinamento que nós estávamos fazendo nela. Então, ela conseguiu a se amar magra. Ela começou, então, a se motivar para emagrecer. Ela começou a gostar daquela imagem dela de magra. Mas foi difícil ela entender que ela tinha que emagrecer por causa da sua saúde, não pela sua imagem. Mas ela conseguiu emagrecer os 15 quilos e
começou a gostar da sua imagem de mais magra. Então, vocês estão vendo como um sabotador atrapalha o emagrecimento? Ele sabota, ele cega teus olhos. Então, como tem 23 sabotadores, você pode ter um também. Então, procure pensar em algum pensamento teu que te impedem, né, de emagrecer. E nós vamos continuar falando disso em outros vídeos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um forte abraço para vocês.